Olá meninas! Hoje falarei sobre como organizar os treinos para que você consiga emagrecer. Quem não me conhece, eu sou a doutora Brunoneda, sou especialista em exercícios para mulheres maduras. Fiz meu mestrado, meu doutorado nesta área de exercício para a saúde da mulher, exercício para mulheres no climatério. Então, meninas, é o seguinte, eu sei que nesta época do ano a gente começa a pensar que precisa treinar, a gente começa a pensar que o treino que a gente estava fazendo talvez não estava funcionando, ou talvez neste momento da nossa vida nós precisamos, queremos outros objetivos aí do que a gente vinha correndo atrás com os exercícios. E se a gente for pensar no treinamento para emagrecimento, então a gente precisa organizar esse treino para que de fato a gente tenha um gasto calórico, para que de fato nós consigamos emagrecer. A grande maioria das mulheres depois dos 40 anos tem uma certa dificuldade em emagrecer e é por isso que vou fazer essa live, vou trazer informações para que você que tem mais de 40 anos consiga aí chegar no seu objetivo de emagrecimento. O que acontece é que a partir dos 40 anos a gente começa a perceber grandes mudanças na nossa vida. Se a menopausa vem, piora ainda mais, quer dizer, se você já está na menopausa, a dificuldade para emagrecer é ainda maior. E a gente tem uma questão nesta fase que é a questão da barriga. Então, muitas de nós até sempre tentamos emagrecer ao longo da vida. No entanto, depois dos 40 anos, a gente sabe que é mais difícil perder a barriga, ou que a barriga aparece e é mais difícil aí a gente conseguir perder peso e de fato perder a barriga. Por que que isso acontece? Tudo isso, essas mudanças no corpo, elas estão relacionadas a mudanças hormonais, então com a diminuição de alguns hormônios, como o estrogênio, como a progesterona, como a própria testosterona, que é um hormônio mais presente aí nos homens, no entanto nós temos ele presente também. Essa diminuição desses hormônios faz com que a gente tenha uma maior facilidade em acumular gordura, principalmente na região do abdômen, e a gente tem uma maior dificuldade em perder gordura. Por quê? Porque o nosso metabolismo é de fato mais lento. O que controla o metabolismo? É muito importante falar disso. O que controla o nosso metabolismo é o nosso condicionamento físico, então quanto de condicionada eu sou e estou neste momento. E a segunda coisa que controla o metabolismo é a quantidade de músculos que eu tenho. Então, se eu for uma mulher sedentária que não pratica exercício pelo menos 3 vezes na semana, eu vou ter tanto o meu condicionamento fraco, e isso dificulta a minha queima calórica, quanto poucos músculos, e isso dificulta também a minha queima calórica. Então, não dá para pensar no emagrecimento na mulher depois dos 40 sem pensar em exercícios físicos. Ai, Bruna, mas eu não gosto, ai, eu acho um saco treinar, não quero ir para academia. Pense em maneiras de se exercitar com uma frequência grande, para que você consiga de fato melhorar tanto o seu condicionamento físico quanto a quantidade de músculos que você tem. Então, se você é o tipo de pessoa que a vida inteira não teve músculos, que você sempre teve flacidez, teve dificuldade aí de ter um musculinho, nesta fase você precisa intensificar os exercícios para que você pelo menos não perca os músculos que você tem. Então, o que a gente tem que fazer? É importante o treino nesta busca tanto de condicionamento físico quanto de massa muscular. Se você é uma mulher que já teve mais músculos, tem uma massa muscular já garantida aí, o que a gente tem que fazer nessa fase? Tentar manter o máximo esses músculos aí para que o seu metabolismo não diminua, tá? Então, vamos esquecer um pouco o peso na balança. Vamos pensar na nossa composição corporal.
O que é importante eu ter no meu corpo para de fato acelerar o meu metabolismo e para de fato eu chegar no corpo que eu gostaria. Então a gente precisa mudar a proporção de gordura que a gente tem e a proporção de massa muscular. Então, se você já tem uma grande quantidade de massa muscular, no entanto, você também quer perder gordura, então tá mais fácil para você, porque o seu metabolismo naturalmente já é mais acelerado do que aquela mulher que não tem tanta massa muscular e já tem uma grande quantidade de gordura. Deu para entender? Então a gente tem que olhar essa proporção aí, quanto de massa eu tenho e quanto de gordura eu tenho, com sempre o principal objetivo, perda de gordura corporal e perda principalmente na região do abdômen. Então, se eu for pensar nos exercícios para melhorar condicionamento físico, o principal exercício que eu preciso fazer é exercícios aeróbicos. O que são os aeróbicos? É a corrida, a caminhada, se você não é tão condicionada, andar de bicicleta, uma aula de dança. E isso te ajuda a melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório. Quando você é mais condicionada, você faz uma corrida, por exemplo, você não fica tão ofegante. Você sobe uma escada, você não fica tão ofegante. Mas isso é treinável. É muito importante a gente entender isso, que é treinável. Eu treino e consigo melhorar o meu condicionamento físico. Melhorando o meu condicionamento físico, a minha mitocôndria, que é lá uma organela lá da minha célula, consegue gastar mais calorias para mim. Tem muita gente que fala, não adianta fazer o aeróbico, não faço o aeróbico depois de uma certa idade. Não, gente, a gente tem que fazer o aeróbico. O que eu falo muito é que não adianta só o aeróbico para emagrecer. Mas o aeróbico é o exercício que vai melhorar o seu condicionamento. O aeróbico é o exercício que vai melhorar aí a sua função do coração e do seu pulmão. Então, tem que fazer, protege o seu coração, controla a pressão arterial, melhora o índice de glicemia se o seu açúcar do sangue está alto. Então, assim, o exercício aeróbico ele tem que ser feito. Quer emagrecer? Quantas vezes na semana você deve fazer o aeróbico? O máximo de dias que você conseguir. Então, se for para fazer só aeróbico ou só treinamento de força, escolha o treinamento de força o máximo de dias e depois o aeróbico complemente. Agora, se você tiver tempo para, por exemplo, fazer os dois tipos de exercício, então tente fazer o aeróbico o máximo de dias da semana que você conseguir. Tudo bem? Agora, vamos para o treinamento de força, que eu já peguei um ganchinho aqui. Vamos para esse treinamento. O exercício de força, o exercício de resistência, aquele que você faz na sala de musculação ou mesmo na sua casa com pezinhos, caneleiras, este exercício, ele é extremamente importante para melhorar a segunda coisa do metabolismo aí que eu falei, que é o quê? Melhorar sua massa muscular. Qual que é a ideia? Através desses exercícios, a gente vai fazendo repetições, a gente vai treinando os nossos músculos para que eles cresçam. Como o músculo cresce? O seu músculo vai crescer quando você tiver lesões nesse músculo. Então você contrai e relaxa a musculatura. Tem uma hora que esse músculo faz um machucadinho ali. Como que eu vou progredindo a intensidade desse machucadinho? Através da intensidade das cargas, dos pesos que eu vou colocando. Então eu contraio, relaxo, faço um machucadinho. Só que eu tenho proteínas disponíveis no meu corpo que vão consertar esse machucadinho, restaurar esse machucadinho. E por isso meu músculo cresce. É como se fosse o meu corpo tentando regenerar os meus machucados do músculo e eu ganho proteínas ali naquele lugar. Então, sabe quando, por exemplo, faz uma queloide? Você corta a sua pele e aí depois fica na cicatriz, ela fica mais altinha. Deixa eu ver, até tem uma aqui. Uma cicatriz, ela fica mais altinha.
O que é a queloide? É um excesso de proteínas naquele lugar que foi machucado. Os nossos músculos, eles funcionam da mesma forma. Então, toda vez que eu faço a contração e faço o relaxamento do músculo com uma carga acima da que eu estou acostumada, eu causo essa microlesão. Mas essa microlesão que eu causo, ela tem que ser controlada. Se eu faço um exercício muito intenso, se eu machuco demais o meu músculo, no outro dia eu vou estar extremamente dolorida. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero causar microlesões neste músculo para que de fato no outro dia eu consiga treinar. E por isso que às vezes sentir uma dorzinha ou outra ali depois do treino até faz parte, mas não é o mais indicado. Então, eu preciso progredir com essas cargas, eu preciso causar essas microlesões nos músculos e esse músculo ele vai regenerar mais forte e mais volumoso. E aí sim eu posso falar para vocês que o seu músculo está aumentando. Então, por que fazer dos exercícios de resistência a prioridade? Exatamente por isso. Porque é através deles que eu consigo melhorar a quantidade de músculos que eu tenho. Então, vamos pensar que você vai treinar todos os dias. Você vai seguir a recomendação do treino de todos os dias. Dê preferência para 3 vezes por semana, pelo menos, esses exercícios de força, os exercícios de resistência. Então, vamos pensar aí na semana. Se você fizer 3 dias exercícios de força, 2 dias exercício aeróbico, já é uma boa organização para você conseguir começar a emagrecer. Ah, Bruna, mas eu faço exercício de força, vale a pena depois fazer o aeróbico no mesmo dia? Muito vale a pena. O exercício aeróbico, ele vai te ajudar a gastar calorias e ele também complementa o treino de resistência que você fez. Tudo bem? Então, se você tiver tempo para treinar todos os dias e quer fazer tanto de força quanto aeróbico, você pode fazer todo santo dia o mesmo aeróbico. Todo santo dia, eu vou caminhar 30 minutos, vou fazer uma aula de exercício aeróbico do programa Menopausa Fit, vou fazer uma aula de dança, vou fazer uma aula de spinning. Você pode. O exercício aeróbico você pode repetir todo santo dia. Aí, os exercícios de força, qual que é a ideia? Se você for fazer 3 dias da semana, por exemplo, segunda, quarta e sexta, você pode fazer exatamente o mesmo treino. Então, no Menopausa Fit, por exemplo, a gente faz aula 9, segunda, quarta e sexta, aula 9. Tudo bem? Se você for fazer todo santo dia os exercícios de força, aí vale a pena você intercalar. No Menopausa Fit seria, por exemplo, a aula 9 com a aula 10. Um dia você faz a 9, um dia você faz a 10. Por quê? Você tem que alternar as musculaturas, os músculos que você está usando. Se você repete o mesmo exercício de força todo santo dia, você uma hora para de progredir. O seu músculo, ele cansa. Diferente do sistema aeróbico do nosso corpo, que está adaptado a fazer a mesma coisa todo santo dia, os exercícios de força, você precisa variar a musculatura. Então, por exemplo, um dia você vai treinar braço, um dia você vai treinar perna. Ou um dia você vai treinar a parte anterior do seu corpo, um outro dia você vai treinar a parte posterior do seu corpo. Você pode fazer isso caso você queira fazer os exercícios de força todo santo dia. Mas eu preciso sentir o trabalho do exercício de força, eu preciso sentir o trabalho do exercício aeróbico. Andar no shopping não vale como exercício aeróbico. Fazer faxina não vale como exercício nem aeróbico nem de força. Eu preciso ter uma sobrecarga maior do que o meu corpo está acostumado. E só um parênteses aqui sobre a questão de todo dia fazer exatamente todo o exercício aeróbico, gente. Pondere se, por exemplo, você tem dor no joelho. Se você tem dor no joelho, faz um dia, por exemplo, a bike, um dia uma sequência de aeróbico do Menopausa Fit, um dia caminhada, um dia hidroginástica. Se você tem problemas articulares, aí todo dia você não vai ficar insistindo naquela mesma exercício que pode machucar aí seu joelho, tudo bem?
Mas se você tá saudável, tá sem nenhuma dor e faz caminhada e ela não te dá nenhum problema, tranquilo. Sugestão de exercícios aeróbicos também: subir a escadaria de prédios, descer geralmente machuca um pouco os joelhos, pode fazer, mas não desça a mesma quantidade que você subiu. Então, eu consegui subir 10 andares, ótimo, desce 2, desce 3, sobe 10, desce 3. Por quê? No exercício da subida, você sobrecarrega menos os seus joelhos do que, por exemplo, na descida. Tudo bem? Então, progredindo com as cargas, progredindo com a intensidade dos treinos, você vai conseguir, tranquilo, fazer este programa de exercício que eu estou sugerindo aqui de ano novo para você começar. Então, pelo menos 3 dias da semana, exercício de resistência, pelo menos 2 dias da semana, exercício aeróbico. Consegue fazer mais vezes do de resistência, alternem as musculaturas. Consegue fazer todo dia o aeróbico, pode fazer tranquilo. Uma coisa que é legal, tente colocar no seu programa de exercício os alongamentos, mesmo que eles não sirvam especificamente para emagrecer. E por que o alongamento, o pilates, a yoga não emagrece, gente? Porque o gasto calórico, a quantidade de calorias que a gente gasta nessas atividades não é tão grande. Então, esse tipo de exercício, ele deve complementar o seu treino. Então, por exemplo, eu fiz o de resistência e tô sentindo que tô meio travadona. Você pode fazer uma sequência de exercício de alongamento, no outro dia você vai render melhor. Então, o alongamento, ele ajuda aí a circular o sangue, diminui a inflamação. Então, lembra a dorzinha depois do treino? Se você fizer um alongamento, ele vai te ajudar a diminuir a inflamação. O alongamento, ele dá mais disposição. Para aquelas mulheres que estão na menopausa, climatério, o alongamento diminui alguns sintomas, pode melhorar a qualidade do seu sono. Então, vale a pena inserir o alongamento, mesmo que ele não seja de prioridade, o emagrecimento, mas ele vai te ajudar a complementar os treinos. Fundamental, gente, controlar a alimentação. Então, quando a gente fala de gasto calórico no exercício, é quanto intenso está aquele exercício para te fazer, de fato, perder as calorias que você comeu. Então, a gente tem a ingesta calórica, que você consome, e a gente tem o gasto calórico, que é nos exercícios, mas também no dia a dia, aquilo que eu falei do metabolismo. Nós aqui nos mantendo vivos, a gente já tem um gasto calórico. Só que se eu consumir muitas calorias no meu dia, a mais do que eu preciso para me manter viva, eu vou acumular. É muito difícil a gente concorrer com uma alimentação muito calórica. Para você concorrer com uma alimentação muito calórica, é tipo, você tem que correr uma maratona. Comi macarrão, mais sobremesa, mais pavê, mais chocolate à tarde, mais panetone à noite. Você tem que correr uma maratona para gastar isso daí. E ninguém aqui tem tempo suficiente para treinar para maratona, fazer maratona todo dia, leva 3, 4 horas. Então, a gente tem que ponderar o que a gente come, porque senão você vai ficar correndo atrás do rabo. Você vai ficar tentando emagrecer e patinando, não vai conseguir emagrecer. Então, o que é controlar a alimentação? Tira aquilo que está em excesso. Tira o doce, tira a guloseima, tira aquilo que você está comendo por vontade e não por fome. Tira aquilo que você já sabe que engorda, gente. Comida gordurosa engorda, açúcar engorda, carboidrato em excesso engorda. Você já sabe. Então, faz escolhas que não vão te estressar, que não vão te deixar passando fome, que não vão te deixar passando muita vontade. Faz escolhas aí para você ajustar a quantidade de exercício que você está fazendo. Simples assim, é isso. Se eu conseguir fazer melhores escolhas alimentares, o que eu consigo através do exercício físico emagrecer? Se eu estou chutando balde na alimentação, não tem exercício suficiente que faça você emagrecer. Mas mesmo assim, sabe por que vale a pena fazer o exercício? Porque você está acumulando músculos.
Lá na frente, na hora que você conseguir fazer uma restrição alimentar, lá na frente, na hora que você passar aí das férias, as festas, acabar todo o panetone da sua casa, você vai conseguir emagrecer, porque você já conseguiu acumular massa muscular. Então, assim, existem de fato momentos na nossa vida que a gente não consegue controlar tão bem a alimentação. Seja porque você tem uma visita, seja porque você ganhou muita coisa. Eu mesma, nossa, eu ganhei um monte de doce no Natal. Ganhei muito doce. Então, assim, se eu tiver numa fase que eu tô mais ansiosa, que eu quero alguma coisa mais gostosa, eu vou acabar comendo, eu tenho em casa. Então, assim, se neste momento você não está conseguindo controlar tão bem a alimentação, mesmo assim, vale a pena organizar os exercícios. Porque a gente precisa fazer a poupança dos músculos. O músculo, ele vai te ajudar para sempre. O quanto antes você tiver massa muscular, melhor para você. Uma coisa que é importante a gente falar: 2 semanas sem exercício, a gente já perde massa muscular que a gente ganhou em 2 meses. 2 semanas sem exercício, a gente perde a massa muscular que a gente ganhou em 2 meses. Então, se você já ganhou massa muscular treinando, se você já fez exercício aí em algum momento da sua vida, não fique muito tempo sedentária. Passaram as festas, organiza aí seu tempo para fazer um pouquinho por dia. São 20 minutos por dia que você precisa de exercícios. Então, pensa nisso para você não postergar. Eu tô com um problema familiar e isso tá me sugando o tempo e as minhas energias, eu não tô conseguindo treinar. Mas, será que se você não treinar, será que se você treinar, você não vai ter mais cabeça para organizar esse problema familiar? Será que se você não tirasse 20 minutos do seu dia, você não conseguiria driblar melhor os problemas aí que estão à sua volta? Você não conseguiria raciocinar melhor? Você não conseguiria desinflamar mais o seu corpo? Então é isso que a gente tem que pensar, gente. Porque os problemas, eles sempre estarão aí. Sempre vai ter algum problema. A gente sabe que vai. Só que estes problemas, eles não podem impedir a gente de tomar as decisões de autocuidado. É igual você falar assim: tô com um problema familiar, não vou escovar meu dente. Você não vai fazer isso. Tô com um problema familiar, vou ficar 4 dias sem comer. Você não vai fazer isso. Então organiza o que é prioridade. E o exercício, ele tem que ser prioridade. Inclusive para você ter forças, ter ânimo, ter disposição, ter saúde para ajudar as outras pessoas que também podem estar envolvidas neste seu problema e podem estar precisando de você. Deu para entender? Então, assim, o que eu recomendo? Falo muito isso para as meninas lá do programa Menopausa Fit, e você que tá aqui, se você treina numa academia, se você já tem o seu programa de treinamento, faz uma organização, faz um calendário do que você pretende fazer. Coloca ali uma meta real do que dá para fazer. Tem dias que você já sabe que seu dia é super comprometido, que você não consegue parar para treinar. Então, pega ali, faz uma organização e tenta colocar em prática. E não é assim: segunda-feira eu começo. Não, tenta colocar em prática hoje, para quem ainda tá disposta aí. No Brasil, 8h10. Se você é de outro país, pode ser que seja outro fuso horário. Então, assim, coloque isso em prática. Não espere passar 2 semanas de sedentarismo. Se já passaram 2 semanas de sedentarismo, não espere passar mais tempo, porque é o exercício que vai te ajudar nessa fase da vida. Se você tem 40, 50, 60, 80 anos, em algum momento você tem que se convencer disso. Em algum momento você sabe que vai fazer falta o exercício na sua vida. Estava conversando hoje isso com uma cliente minha, uma aluna presencial, sobre a questão da nossa capacidade de reserva. O que é isso? Conforme nós envelhecemos, gente, a gente diminui a nossa capacidade de reserva. O que é reserva? Pensa no tanque reserva, na nossa gasolina reserva, no nosso tanque de um carro. Então, a gente tem ali uma reserva. Quando a gente faz exercício, a gente aumenta essa nossa capacidade de reserva. Quando a gente envelhece, a gente diminui a capacidade de reserva. E o que é isso na prática? É quando a gente tem alguma adversidade
uma doença, um acidente, o próprio processo de envelhecimento. Se eu tenho uma capacidade de reserva e numa adversidade, eu consigo sobreviver melhor. Não é que você vai morrer ou não, mas você consegue sobreviver com mais qualidade de vida, pensando em seres humanos. Então, por exemplo, se você não faz exercício e acontece alguma intercorrência, uma cirurgia, por exemplo, que você precisa parar a sua vida. Se você não faz exercício, você leva mais tempo para se recuperar. E você tem mais chances de não se recuperar tão bem. Então, uma simples, por exemplo, cirurgia de varizes, que você tem que parar para fazer uma cirurgia de varizes. E você vai ficar 3 semanas sem fazer muito esforço. Se você tem capacidade de reserva, você tem um abdômen forte, te ajuda a levantar nos momentos que faltam a força na perna. Te ajudam seu pulmão respirar melhor no momento de uma cirurgia, você não precisa ficar entubada tanto tempo. No momento de uma emergência maior, gente, é a nossa capacidade de reserva que nos salva. Por exemplo, uma pessoa fumante, a capacidade de reserva fica muito pequena. Numa intercorrência qualquer, precisa entubar. Depois, pela pouca capacidade do pulmão, a gente não consegue extubar, né? Tirar o tubo. A pessoa ela precisa de ajuda para respirar, sem querer ser trágica. O que a gente pensa no processo de envelhecimento é em aumentar a nossa capacidade de reserva. O que a gente pensa no processo de envelhecimento é mudar a proporção de gordura, músculo que a gente tem. Quando eu aumento o músculo, eu aumento o osso. Eu vou precisar dos ossos na velhice. Quando eu aumento o músculo, eu aumento minha habilidade, minha capacidade de fazer as tarefas do dia a dia, minha autonomia. E é por isso que a gente precisa dessa capacidade aí, desses músculos garantindo. Então, se você quer emagrecer e esse é o grande incentivador aí para você começar os exercícios, pense que você precisa de exercícios aeróbicos, mas você precisa garantir aí a existência dos seus músculos. Tudo bem? Então, meninas, esse era o recado de hoje. Se você estava se sentindo aí sem grandes forças para começar a treinar, não perca tempo. Este é o momento. Comece a treinar. E se você já treina, mas está com dificuldade de organizar os seus treinos, assista essa live novamente. Organiza aí os seus treinos, que eu tenho certeza que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Super obrigada, meninas e meninos. Muito obrigada pela presença. Grande beijo e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.